Opa, como vão? Todos estão bem? Estamos mais aqui mais uma vez para complementarmos a nossa revisão, o nosso processo de revisão. Nesse momento, eu escolhi um assunto bastante interessante que não foi dado devido destaque no decorrer das aulas anteriores. E o nome desse assunto é Resposta à Acusação. Eu vou tratar nesse momento da resposta à acusação nos procedimentos ordinários e no procedimento sumário, tudo bem? Então vamos imaginar em que momento é necessária a resposta à acusação. Qual a natureza jurídica dessa resposta à acusação? Vamos partir da petição inicial. No processo penal, tanto a denúncia quanto a queixa-crime, ela é uma petição inicial. Se ela é uma petição inicial, ela será direcionada ao Estado juiz. Ao receber essa petição inicial, o Estado juiz vai fazer uma análise. Ele vai verificar, ele vai fazer uma análise de mérito, não. Ele vai fazer uma análise de condições de admissibilidade dessa petição inicial. Primeiro, ele vai analisar se estão presentes as condições especiais de uma ação penal. Quais seriam elas? Primeiro, a certeza de materialidade e os indícios de autoria. Ele também vai averiguar os pressupostos processuais. Se estão presentes os pressupostos processuais positivos e se não estão presentes os pressupostos processuais negativos. A partir daí, o juiz, de posse dessa análise, ele vai ou rejeitar essa petição inicial ou vai receber. Ele tem essas duas situações. Se ele rejeitar liminarmente essa petição inicial, que seria a denúncia ou queixa-crime, a pessoa que deu entrada com essa petição poderá recorrer dessa decisão que rejeitou liminarmente essa petição inicial, que seria a denúncia ou queixa-crime. Muito bem? Ok. Se ele não rejeitar, ele recebe a petição inicial. E aí, nesse momento, inicia-se a ação penal. Observe que a partir do momento que ele recebe, o seu primeiro ato vai ser expedir um mandado de citação. Para quê? Para que a outra parte, que está sendo acusado, o denunciado, ele tome conhecimento que a seu desfavor corre um processo penal. Então ele precisa informar a outra parte e ele vai informar como? Citando. Nesse mandado de citação também vai alertar ele que ele tem um prazo de 10 dias para apresentar a sua defesa. E essa defesa ele chama de resposta à acusação. É nesse momento que o acusado vai apresentar a resposta à acusação. Ele vai ser citado. E a partir do momento que ele é citado também, além de tomar o conhecimento da ação que corre contra ele, para que ele apresente essa resposta à acusação. E ele terá um prazo de 10 dias. Mas o que vai conter essa resposta à acusação? O que é que o denunciado, o acusado, vai poder colocar nessa resposta à acusação? Olha, ele vai poder arguir preliminares de mérito, ele vai também alegar tudo que for de interesse à defesa dele. Muito bem? Então ele vai arguir preliminares de mérito e ele vai poder alegar tudo que for de interesse da defesa dele. É importante também que nós tenhamos em mente que nessa resposta à acusação vai conter o rol de testemunhas. As pessoas que ele vai levar para confirmar o que ele alega. Então essa resposta à acusação contará também com um rol de testemunhas desse acusado ou desse denunciado. Muito bem, senhores. Um detalhe importante. Quais são as teses que ele vai poder desenvolver nessa petição? Nessa resposta à acusação? Olha, ele vai poder levantar a tese de uma manifesta causa de excludente de ilicitude do fato. Quais são essas causas de excludente de ilicitude do fato? Aquelas previstas do artigo 23 ao artigo 25 do Código Repressivo ou do Código Penal.
E ele também vai poder alegar o quê? Uma causa excludente de culpabilidade. Muito bem? De culpabilidade, exceto a inimputabilidade. Inimputabilidade. Ok? Uma outra tese que ele vai poder alegar é que o fato que está sendo narrado na denúncia não constitui crime, tornando esse fato narrado um fato atípico. Uma outra tese que ele também vai poder levantar nessa resposta à acusação é que quando a extinção da punibilidade, se ocorrer qualquer uma das situações previstas no artigo 107 do Código Penal, ele vai poder alegar agora nessa resposta à acusação. Então, todas essas teses, elas visam o quê? Elas vão visar a absolvição sumária. O objetivo dele levantar essas teses é buscar a absolvição sumária, para que o processo se encerre de vez e que não tenha continuidade, que ele não precise de uma audiência de instrução. Muito bem? Então, essas teses, tanto a existência manifesta de causa excludente, de ilicitude do fato ou de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, quanto que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou que está extinta a sua punibilidade, são teses levantadas buscando a absolvição sumária. E essas teses estarão constando de quem? Da sua própria resposta à acusação. Lembre-se que a resposta à acusação é de extrema importância. No processo civil, o que é que nós sabemos? Que essa primeira defesa poderia ser uma contestação. No processo penal, nós não temos contestação. Nós temos resposta à acusação, num prazo de 10 dias. Mas vamos analisar. Professor, o juiz dá um prazo de 10 dias. E se ele não apresentar? Olha, se ele não apresentar essa resposta à acusação num prazo de 10 dias, o juiz intimará a Defensoria Pública para que ela apresente essa resposta à acusação. Mas, professor, não pode, essa peça pode deixar de existir? Não. Essa peça é de fundamental importância. Todo o processo penal tem que constar, principalmente no procedimento ordinário, no procedimento sumário, a defesa. É tão importante que o próprio STF já se pronunciou isso através de uma súmula. A súmula 523, que diz bem assim: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, ou seja, tem que constar a defesa. E tem mais ainda, na sua deficiência, ou seja, se ela estiver deficiente, só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. O que é que nós tiramos do entendimento dessa súmula do STF? É que a defesa, a resposta à acusação, ela tem que existir. Ela não pode deixar de existir. É por isso que se o réu, se o acusado, se o denunciado não apresentar a resposta à acusação, automaticamente é intimada a defensoria depois do prazo para que ela apresente. Ela só não pode deixar de existir. É importante que nós tenhamos também um outro aspecto bem interessante. Vamos supor, o réu apresentou sua resposta à acusação, mas ele não apresentou dentro do prazo de 10 dias. Ele apresentou no 11º ou no 12º. O que é que nós observamos? Existe algum prejuízo para o réu? Olha, em termos de defesa, não. Mas preclui o direito dele de apresentar o rol de testemunhas. O rol de testemunhas dele provavelmente não será aceito. É claro que isso é um entendimento da maior parte da doutrina e dos magistrados. Por quê? Porque é uma punição para o réu que não apresentou a sua resposta à acusação no prazo previsto. Então, seu rol de testemunhas fica prejudicado. Preclui o seu direito de apresentar o rol de testemunhas. Ou seja, é uma preclusão, como dita, temporal. Ele passou do tempo de apresentar o seu rol de testemunhas. Diante disso, o que é que nós temos? Nós aprendemos hoje o momento de apresentar a resposta à acusação, ou seja, após a citação. Temos o prazo de 10 dias. E esse prazo é contado a partir de que momento, professor? Olha, segundo a súmula 710 do STF, a partir do momento da citação, da intimação
A partir do momento que é intimado, e não da juntada da intimação ou da citação nos autos. Esse prazo é iniciado a partir do momento em que ele é intimado, em que ele é citado. Muito bem, senhores. Olha, qualquer prazo dentro do processo penal vai ser contado a partir deste momento. Então, a partir deste momento é que se abrirá o prazo de 10 dias, segundo as contagens padrões de prazo dentro do processo penal. É importante que nós tenhamos em mente o seguinte também. Essa resposta à acusação, essas teses levantadas, elas buscam a absolvição sumária. E tem um detalhe aqui. Quando eu falo sobre a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade. Por quê? Porque a inimputabilidade, ela não busca a absolvição sumária. Na inimputabilidade, nós teremos a medida de segurança e não a absolvição sumária. Perfeito, senhores? Então, eram essas características que eu gostaria de ter passado para vocês e passei agora nesse momento. Essa peça é de extrema importância que nós conheçamos cada detalhe que foi colocado neste momento aqui. E é importante que nós tenhamos em mente também o seguinte, que é uma forma, é um meio de defesa do réu. Perfeito? É o primeiro momento que o réu vai se defender dentro do processo. Ok, senhores? Então, qualquer dúvida, pergunta ao patriota.